Olá pessoal, este é um conjunto de 10 exercícios sobre os temas estrutura de Lewis, ressonância, complexos de metais de transição e química nuclear. O enunciado da primeira questão é: com relação à molécula de clorometano, responda: quantos pares de elétrons de valência existe? Letra B. Escreva a estrutura de Lewis. Letra C. Quantos são os pares de elétrons de ligação? E letra D. Quantos são os pares de elétrons isolados? Bem, a molécula de diclorometano é CCl2H2. Então, para contabilizar o número de elétrons de ligação, vamos fazer a distribuição eletrônica de cada átomo nessa molécula. O hidrogênio só tem um elétron, o carbono tem 6 elétrons, e na camada de valência, que é caracterizada pelo maior número quântico principal, no caso n igual a 2, possui 4 elétrons de valência. E o cloro, que tem 17 elétrons, tem na camada de valência 7 elétrons. Então, o número total de elétrons de valência são 2 átomos de hidrogênio, cada um com um elétron, contabiliza 2. Um átomo de carbono, com 4 elétrons de valência, contabiliza 4. E 2 átomos de cloro, cada um com 7 elétrons de valência, contabiliza 14, um total de 20. Portanto, o número de pares de elétrons é 10 nessa molécula. Então, para descrever a estrutura de Lewis, você vai ter que colocar, a princípio, minimamente um par de elétrons entre cada par de átomos. Portanto, o carbono e o cloro fica com um par de elétrons, bem como entre o carbono e o hidrogênio. Então, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4 pares de elétrons. A questão é o que fazer com esses outros 6 pares de elétrons. Bem, lembrando que a gente vai ter que garantir a regra do dubleto para o hidrogênio, e ele já tem um par de elétrons, e a regra do octeto para o carbono e o cloro. O carbono já tem 8 elétrons, agora falta os cloros. Para que ele complete o octeto, vai precisar de 2, 4, 6 elétrons. Então a gente vai dividir desta forma. Os elétrons entre o carbono e o cloro podem ser representados por esses traços, bem como entre o carbono e o hidrogênio. Então, dessa forma, a gente pode agora quantificar os pares de elétrons de ligação. 1, 2, 3, 4. Então, a resposta da letra C é 4. E os pares de elétrons isolados é 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de elétrons isolados. Na segunda questão, o enunciado é: qual das estruturas de Lewis do íon sulfito de hidrogênio possui maior peso para a estrutura de ressonância? Explique sua resposta. E são dados os números atômicos do hidrogênio, do oxigênio e do enxofre. Bem, na letra A e B estão aí representadas as estruturas de ressonância do íon sulfito de hidrogênio. Então, a responder qual que tem o maior peso na estrutura de ressonância, se é a letra A ou a letra B, é responder qual dessas estruturas vai ter uma menor localização de cargas entre o átomo isolado e esse átomo dentro dessa estrutura de ressonância. Então, para isso, a gente vai precisar inicialmente lembrar quantos são os elétrons de valência do oxigênio e do enxofre, lembrando que eles estão na mesma coluna da tabela periódica, são 6 elétrons de valência em cada um desses átomos. Então, agora a gente vai calcular, montar essa tabela, em que na primeira coluna aqui você tem os tipos de átomos, né, de enxofre, oxigênio e hidrogênio. Nessa coluna aqui são os elétrons de valência, que a gente já sabe aqui que são 6, que vai aparecer sempre o número 6, e aqui na última linha para o hidrogênio 1. O L, lembrando que é o número de elétrons na forma de lone pairs, ou pares de elétrons isolados, e o S refere-se a shared, ou seja, o número de elétrons compartilhados. E na última coluna a gente vai fazer uma diferença entre essas duas colunas anteriores. Então vamos lá. No caso do enxofre da estrutura A, é esse átomo de enxofre aqui. A gente sabe que o V vai ser 6, o número de elétrons de valência. A gente sabe que o L, o número de pares de elétrons isolados aqui vai ser 2. E o S, é o número de elétrons compartilhados, é 2, 4, 6, 8. Então aqui você tem 2, que é o L, mais 8 sobre 2 igual a 6. Então, 6 menos 6 vai dar 0. Na letra B, o L continua sendo 2, só que agora o S vai ser 2, 4, 6. Então, 2 mais 6 sobre 2, aqui vai dar 5. 6 menos 5, mais 1.
No caso agora aqui desse oxigênio, a gente tem 2, 4, 6 pares de elétrons isolados e 2 elétrons compartilhados. Então vai ser 6 mais 2 sobre 2, dá 7, 6 menos 7, menos 1. Com relação a esse tipo de oxigênio aqui, você tem 2 pares de elétrons isolados e tem 4 elétrons compartilhados. Então vai ser 6, 6 menos 6, 0. E aqui também você tem 2, 4 elétrons isolados e 2, 4 elétrons compartilhados. Então também aqui vai dar 0. E por último aqui vai ser 1. O número de elétrons isolados aqui é 0 e o número de elétrons compartilhados são 2. Então 1, 0, 2 sobre 2 vai dar 1, a diferença vai dar 0. Muito bem, então essa diferença que está aqui na última coluna é a carga formal. É a quantidade de elétrons que variam entre o átomo isolado e os elétrons na forma de pares isolados e compartilhados, no caso aqui do íon. Então vamos atribuir essas cargas nas estruturas e vamos colocá-las aqui em vermelho. Ok, olhando agora aqui a estrutura de distribuição de cargas, a gente vê que a estrutura A representa aquela que tem a menor localização de carga. A estrutura B tem uma localização de carga muito maior. Então isso indica que a estrutura A vai ter um peso maior para representar o híbrido de ressonância. Por quê? Porque tem uma menor localização de cargas nessa estrutura A. O enunciado da terceira questão é: o íon FeCN6 3- tem um elétron desemparelhado, enquanto que o íon FeNCS6 3- tem 5 elétrons desemparelhados. A partir desses resultados, responda. Letra A. Quantos elétrons estão nos orbitais D no metal, nestes complexos? Letra B. O que se pode concluir a respeito da geometria e do estado de alto ou baixo spin em cada complexo? Letra C. O que se pode concluir sobre a posição do ligante NCS- na série espectroquímica? Letra D. Qual complexo absorverá fótons de maior comprimento de onda? Então, primeiramente, vamos colocar aqui a configuração eletrônica do ferro. Ele tem esta configuração eletrônica, 3d6, 4s2. Observe que ambos os complexos, os ligantes, têm uma carga -1, então deveria ser -6. Porém, a carga do complexo é -3, o que indica que o ferro está no estado de oxidação 3+. Neste caso, tirando 3 elétrons, saindo 2 do orbital 4s e 1 do orbital 3d, a configuração eletrônica do ferro 3+, vai ser a configuração de caroço do argônio 3d5. Bom, como ambos os complexos são octaédricos, que é a resposta da letra B, e a gente sabe disso porque ambos têm 6 ligantes iguais, então vamos colocar aqui o diagrama de níveis de energia para um complexo octaédrico e levando em conta que um dos complexos tem um elétron desemparelhado e o outro tem 5, então a gente vai ter essa configuração. Um complexo aqui com um elétron desemparelhado apenas e o outro com 5 elétrons desemparelhados. E associando a leitura do enunciado da questão, a gente conclui que o da direita refere-se ao complexo íon hexaciano ferrato 3 e o da esquerda ao íon hexatilcianato ferrato 3. Bom, agora a letra C fica fácil de também responder. Na verdade, o próprio enunciado da questão já entregava um pouco da resposta, né? Que a gente vê que o complexo com o ligante CN é um complexo de baixo spin, enquanto que o complexo envolvendo tilcianato é um complexo de alto spin. Com relação à letra C, que se pode concluir sobre a posição do ligante tilcianato na série espectroquímica, a gente fica fácil de inferir que ele é um ligante de campo baixo, ou seja, tem um delta pequeno. Com relação à letra D, qual complexo absorverá um fóton de maior comprimento de onda? Então, lembrando que a relação entre o comprimento de onda e a energia do fóton é dada por essa relação. Então, para que ele tenha um maior comprimento de onda, a energia do fóton deve ser a menor. Portanto, será o complexo que possui o menor delta, ou seja, o complexo onde o ligante é o íon tilcianato.
O enunciado da quarta questão é: complexos de níquel de coordenação 4 podem exibir geometrias tanto planar quadrado quanto tetraédrica. Sabendo que o complexo NiCl4 2- é paramagnético e que o complexo NiCN4 2- é diamagnético, dentre essas duas possibilidades, indique a geometria de cada complexo. O enunciado da quarta questão é: complexos de níquel de coordenação 4 podem exibir geometrias tanto planar quadrado quanto tetraédrica. Sabendo que o complexo NiCl4 2- é paramagnético e que o complexo NiCN4 2- é diamagnético, dentre essas duas possibilidades, identifique a geometria de cada complexo. Bom, a configuração eletrônica do níquel é 3d8,4s2, e nestes complexos, o íon cloreto contribui com a carga -1, como são 4, deveria ser -4. Como é -2 o complexo, indica que o níquel é +2, e o mesmo também é verdade para o outro complexo. Então, a configuração eletrônica do íon níquel 2+, tirando os 2 elétrons do orbital 4s, essa é a configuração interna do argônio 3d8. Muito bem, vamos usar agora como referência a posição dos orbitais D no complexo octaédrico para racionalizar o que acontece nos complexos tetraédrico e planar quadrado, que são colocados no enunciado da questão. Lembrando que, como no complexo tetraédrico os ligantes estão apontando para os vértices do tetraedro, agora cada ligante está não mais sobre um eixo cartesiano, mas orientado entre eixos cartesianos. Por isso há uma inversão na posição dos orbitais dz2 e dx2y2, agora eles vão estar no estado de menor energia, enquanto que estes que representam lobos dos orbitais d que estão entre os eixos cartesianos, portanto, agora na direção dos ligantes nos complexos tetraédricos, irão para um estado de maior energia. E lembrando também que num complexo tetraédrico existem apenas 4 ligantes, a diferença entre os níveis de maior e menor energia são menores que aqueles no complexo octaédrico. Por isso a gente vê essa inversão, né? O orbital dz2 e dx2 - y2 vai para um estado de menor energia, enquanto que aqueles que estão entre os eixos cartesianos agora vão para um estado de maior energia. Agora, caminhando na direção de um complexo planar quadrado, ele pode ser imaginado como sendo um complexo octaédrico, em que você pegou os ligantes que estão acima e abaixo do plano formado pelos 4 ligantes e o metal, foram distorcidos, né? As suas distâncias foram aumentadas em relação ao metal. Então, o primeiro complexo que se forma nesse processo é o chamado complexo tetragonal, e repare que, como os ligantes que estavam ao longo do eixo Z, vamos imaginar que estamos distorcendo esse complexo ao longo do eixo Z, eles estão agora mais afastados em relação ao metal, então o nível de energia do orbital dz2 ele abaixa em relação ao complexo octaédrico. E também é verdade para os que têm componente em Z, o dxz e o dyz. A gente observa que os orbitais dx2 - y2 e dxy aumentam de energia em relação aos seus estados correspondentes no octaedro. E isso acontece porque, ao distorcer os ligantes que estão acima e abaixo do plano, com a mesma carga do metal, os ligantes que estão no plano XY se aproximam do metal. Logo, a interação com esses orbitais, quer dizer, logo a interação entre os elétrons dos ligantes que estão no plano e o orbital dx2 - y2 e dxy vai aumentar, por isso eles vão para estados de maior energia. Bom, se você continua com esse processo de distorcer os ligantes que estão acima e abaixo do plano, mandando-os para mais e menos infinito, então você vai chegar numa situação em que você vai ter agora um complexo planar quadrado. E aí o que vinha acontecendo do octaedro para o tetragonal continua, se amplia, ou seja, o abaixamento do orbital dz2 e dos seus componentes dxz e yz, e o aumento do orbital dx2 - y2 e do correspondente no plano xy. Muito bem. Como você tem agora 8 elétrons, então a missão agora é popular esses estados nesses dois tipos de complexo. Começando pelo complexo planar quadrado, o primeiro elétron vai ficar no dxz, o segundo no dyz, o terceiro e o quarto, e agora vai começar a ir para estados de maior energia. O dz2, mais 2 elétrons,
e até que o sétimo e oitavo elétron fica no DXY. Agora, fazendo o mesmo para o complexo tetraédrico, você tem o DZ2, depois outro no DX2 menos Y2, e agora, como a diferença de energia é pequena em relação aos estados de maior energia, os elétrons vão preferencialmente agora para aqui para cima, para o DXY, DXZ e DYZ. E os últimos vão ser populados nos estados de baixa, até completar aqui no DXY o oitavo elétron. Bom, a gente vê agora nitidamente que no complexo tetraédrico ele possui elétrons desemparelhados, portanto ele é paramagnético, e aqui no complexo planar quadrado ele não tem elétrons desemparelhados, logo é um complexo diamagnético. Então fica fácil agora concluir que o complexo NiCl4 2- ele está numa geometria tetraédrica e o complexo NiCN4 2- está numa geometria planar quadrada. O enunciado da quinta questão é: no almoxarifado abandonado, sabe-se que dois frascos sem rótulos, apenas identificados como A e B, possuem complexos de ferros distintos, com a mesma quantidade de massa. Experimentos com a balança de Gouy mostraram que o complexo do frasco A apresentou uma massa aparente menor que o complexo do frasco B. Considerando que na lista de compostos do almoxarifado existem apenas complexos de ferro FeCl6 3- e FeCN6 3-, identifique qual complexo está no frasco A e qual está no frasco B. Bem, colocando aqui a configuração eletrônica do ferro, no estado fundamental, a configuração interna do argônio, 3d6, 4s2. Como em ambos os complexos o ferro tem uma carga mais 3, então, tirando 3 elétrons da configuração eletrônica do ferro, você vai ter a configuração do ferro 3+, 3d5. Agora, lembrando que ambos os complexos são octaédricos, porém, um envolvendo cloro, que leva a um pequeno desdobramento dos orbitais D, e o outro é o CN, que leva a um grande desdobramento dos orbitais D. Diagrama de níveis de energia desses complexos estão aqui apresentados. Então agora é uma questão de colocar esses 5 elétrons do ferro 3+, nesses níveis de energia. Então começando aqui do lado direito, você vai ter no complexo envolvendo o ligante CN, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Já no ligante que é cloro, que leva a um desdobramento pequeno dos orbitais D, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 elétrons desemparelhados. Muito bem, agora lembrando que no experimento da balança de Gui, a amostra é colocada dentro desse compartimento que vai entrar na região com um campo magnético H definido pelos polos desse ímã. Então, lembrando que, do enunciado da questão, que a massa aparente do frasco A é menor do que a massa aparente do frasco B, então no frasco B existe um complexo que tem elétrons desemparelhados, porque esses elétrons emparelhados vão se alinhar com o campo magnético externo, proporcionando uma percepção de uma massa aparente maior do que de fato ela é. Então a gente conclui que no frasco A você vai ter o ligante CN, né, tem apenas um único elétron desemparelhado, portanto deve ter uma massa aparente relativamente próxima da massa real. E no frasco B você vai ter o complexo com o ligante Cl, onde tem vários elétrons desemparelhados. Portanto, deve inferir uma massa aparente maior do que a massa real. Na sexta questão, o enunciado é: em tubos de ensaios diferentes, encontram-se os complexos CrNH3 6 3+, CrH2O 6 3+, e CrH2O4 Cl2+. Sabendo-se que, no tubo de ensaio A, o complexo é violeta e absorve luz amarela verde, o lambda é igual a 570 nanômetros. Então está aqui o tubo A, violeta. No tubo de ensaio B, o complexo é amarelo e absorve luz azul, o lambda é igual a 450 nanômetros. Então está aqui, no tubo B ele é amarelo. E no tubo de ensaio C, o complexo é verde e absorve luz vermelha, lambda igual a 650 nanômetros. Então está aqui, no tubo de ensaio C é verde. Identifique que complexo está em cada tubo de ensaio.
Observe que nos três complexos aqui o metal é o cromo, então vamos colocar aqui a configuração eletrônica do cromo, é 3d5,4s1, e vamos observar aqui que nos três complexos eles estão no mesmo estado de oxidação metal. Repare que aqui o ligante é neutro, então se o complexo é 3+, então o cromo é 3+. A mesma coisa aqui nesse ligante que a água, que também é neutra, então a lógica é a mesma. E nesse caso aqui, observe que são dois ligantes, água e cloreto. Como cada íon cloreto contribui com a carga -1, deveria ser -2. Mas se o complexo é +1, então é porque aqui também o cromo 3+. Então, tirando 3 elétrons aqui da configuração eletrônica do cromo, a configuração do cromo 3+, vai ser 3d3. Muito bem, nós vemos pelas fórmulas que os complexos são octaédricos e tetragonal. Os dois primeiros são octaédricos e o terceiro é tetragonal. Começando aqui pelo diagrama de níveis de energia de orbitais de um complexo octaédrico, e lembrando aqui da série espectroquímica, a gente observa que o NH3 ele tem um delta maior do que a água. Então você vai ter aqui um delta maior que este aqui. Então, e por último, a gente lembra que no complexo tetragonal, a gente viu isso no exercício há pouco, que a configuração eletrônica é do jeito que está aqui apresentado. Então vamos agora colocar esses 3 elétrons nos estados de menor energia e eles vão ficar dispostos como estão aí na figura. Bom, como esse aqui é o maior delta, ele vai absorver no azul. Esse aqui vai ser o menor delta, que é essa diferença de energia, enquanto que esse aqui vai ser um delta intermediário entre os dois anteriores, que vai absorver no amarelo. Bem, agora é só finalizar a associação. Como esse aqui absorve no azul, e ele é o tubo amarelo, e a gente sabe que quem absorve no azul é o complexo com ligante NH3, então no tubo amarelo o complexo é o cromo NH3,6,3+. Já o que tem aqui absorve no vermelho, que é o tubo verde, vai ser o complexo CrH2O4Cl2+. E por último, o que vai absorver o tubo violeta é o cromo H2O6,3+. O enunciado da sétima questão é: com relação à transmutação do nuclídeo boro 5,8 a berílio 4,8, responda. Letra A: qual o processo envolvido? Letra B: a energia é absorvida ou liberada? Letra C: qual o valor da energia envolvida neste processo em megaelectronvolts? Então está aqui a equação relacionada a essa transmutação. E observe que aqui você tem no boro 5 prótons, e aqui no número de massa você tem 8 menos 5, 3 nêutrons, então você vai ter 5 prótons e 3 nêutrons. Logo, o processo envolvido aqui nessa transmutação tem duas possibilidades. Ou pode ser a emissão de um pósitron ou a captura de um elétron da camada K. E para saber qual é desses processos, vamos aqui avaliar as massas envolvidas entre o berílio e o boro. São dadas aqui as informações das massas aqui desses dois sistemas. E quando a gente faz aqui a diferença de massa entre eles, tem esse valor aqui em unidades de massa atômica. Se você divide aqui pela massa de um elétron, você vai ter aqui que esse número equivale a 35,2 massas de elétrons. Portanto, nesse caso, como isso aqui é maior do que 2 massas do elétron, o processo envolvido é a emissão de um pósitron. Portanto, a reação nuclear envolvida é esta. Bom, então agora vamos calcular qual é o valor da energia envolvida neste processo e saber se ela é absorvida ou liberada. Bom, para ajudar a racionalizar esse problema, vamos representar o número de partículas presentes no núcleo e fora do núcleo em cada um destes nuclídeos. A gente vê aqui que no caso do boro, ele tem um Z igual a 5, então indica que existe 5 prótons, e como A é igual a 8, então são 3 nêutrons. E observe que fora do núcleo você vai ter 5 elétrons, que é o mesmo número de prótons. Nessa reação nuclear, o boro está se transformando no berílio. Mas repare só que o que está mudando aqui, na verdade, é a natureza do núcleo. O núcleo é que está sofrendo um processo de transformação,
e agora está indo a um novo elemento que tem um Z igual a 4, então são 4 prótons, e 8 menos 4, 4 nêutrons. Porém, esse berílio ele tem ainda 5 elétrons, porque esse berílio veio da transmutação do boro. Então, na verdade, aqui esse sistema guarda o mesmo número de elétrons do boro, 5. E mais representa-se aqui a partícula beta+, que é o pósitron. Então, nesse caso, observe, nos dados da questão é informado aqui a massa do boro, com seus 5 prótons e 5 elétrons. E aqui no dado da questão é informada a massa do berílio, que tem 4 prótons e 4 elétrons. Então, quando a gente for representar aqui a diferença de massa envolvida nesse processo, a gente vai ter isso aqui, olha. A diferença de massa vai ser a massa que está no produto, que é aqui do berílio, só que essa massa do berílio aqui, que é fornecida na questão, ele vem com 4 elétrons. Por isso a gente tem que adicionar mais uma massa do elétron para poder ter os 5 elétrons presentes aqui. Mais a massa da partícula beta+, do pósitron, menos a massa do boro. Então aqui você vai ter, na verdade, vai ser a massa do berílio, mais 2 vezes a massa do elétron, menos a massa do boro. Então, substituindo aqui os números dados no enunciado da questão, a diferença de massa vai ser menos 0,00182048 unidades de massa atômica. Substituindo isso agora na expressão que transforma massa em unidade de massa atômica em energia em megaelectronvolts, você vai ter, substituindo aqui o valor de ΔM por esse número, você vai ter uma energia de menos 16,96 megaelectronvolts. Então, a gente vê que por esse sinal negativo, a energia foi liberada e a energia envolvida nesse processo foi de 16,96 megaelectronvolts. A oitava questão, o enunciado é: trítio decai por emissão beta para hélio com meia-vida de 12,26 anos. Uma amostra de um composto contendo trítio possui uma atividade inicial de 0,833 becquerels. Calcule a constante de decaimento, b, o número Ni de núcleos de trítio na amostra inicial e c, a atividade após 2,5 anos. Então, lembrando que numa transformação nuclear ocorre numa cinética de primeira ordem. Então, a lei integrada que descreve uma cinética de primeira ordem, esta que está aqui apresentada na letra A. E lembrando que o conceito de tempo de meia-vida é o tempo necessário para a amostra ir a metade do seu valor original. Portanto, você pode pensar que o tempo de meia-vida é o tempo para a atividade ir a metade do seu valor original. Então, você pode escrever no lugar de T, T de 1 meio, e no lugar de A 0 sobre 2. Então, substituindo aqui nessa lei integrada, você vai ficar com essa expressão, que pode ser reescrita em termos de constante de velocidade como sendo ln de 2 sobre o tempo de meia-vida. Observe que a atividade é dada aqui em unidade de Becquerel, que é número de desintegração por segundo. Portanto, é conveniente que a constante de velocidade aqui seja expressa em termos de segundos. Então, no lugar do tempo de meia-vida aqui, vamos transformar 12,26 anos em segundos. Então, fazendo isso, 12,26 anos, um ano tem 365 dias, cada dia 24 horas, cada hora 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Portanto, a constante de velocidade dessa transformação vai ser 1,7928 10 a menos 9 segundos a menos 1, que é a resposta da letra A. Com relação ao número de nuclídeos na amostra inicial, é só lembrar que a atividade é K, a constante de velocidade, vezes N, o número de nuclídeos. Então, você pode identificar que o número de nuclídeos vai ser a atividade inicial sobre a constante de velocidade. A atividade inicial é informada aqui no enunciado da questão, 0,833 desintegrações de núcleos por segundo, dividido pelo valor da constante de velocidade, você vai ter 4,6464 vezes 10 oitava núcleos. E por último, na letra C,
a atividade após 2,5 anos. Observe que a atividade depois de 2,5 anos deve ser menor do que a atividade original, porque o número de nucleidos de trítio vai decaindo com o passar do tempo. Então, a relação é essa, né? A atividade vai ser aquela que era no início, corrigido por esse fator exponencial, que é um exponencial decrescente aqui. Né? O expoente é menos k vezes t. Então, substituindo aqui os valores, e lembrando que, novamente, como a constante k está expressa em segundos a menos 1, o tempo, 2,5 anos, também deve ser transformado para segundo. Então, a atividade original 0,833 becquerel multiplicado por E elevado à constante de velocidade vezes o tempo aqui expressos em segundos. Então, nesse caso aqui, vai dar 0,723 becquerel, que é, como a gente imaginava, menor do que 0,833. Nona questão, o enunciado é: arqueólogos brasileiros decidiram investigar se restos de madeiras encontrados seriam da nau Capitânia da esquadra de Pedro Álvares Cabral. A análise revelou uma atividade de carbono 14 igual a 0,226 becquerel por grama. Sabendo que a atividade de seres vivos é de 0,255 becquerels por grama e que o tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos, decida sobre esta possibilidade, ou seja, decida se esta madeira era de fato da nau Capitânia de Pedro Álvares Cabral e justifique sua resposta. Bem, vamos lá. Então, lembrando novamente aqui que a lei integrada para uma cinética de primeira ordem é essa que é apresentada. Bom, sabendo que a atividade presente de carbono 14 nessa amostra de madeira foi de 0,226 becquerel por grama, é também informado qual é o valor da atividade inicial em seres vivos, que é de 0,255 grama por becquerel. Só não é dado aqui o valor da constante K para a gente determinar o tempo. Porém, a gente sabe, e vimos na questão anterior, que existe uma relação direta entre constante de velocidade e o tempo de meia-vida. Então, a partir do tempo de meia-vida, a gente pode calcular esse K. Usando aqui o valor de K como sendo ln de 2 sobre o tempo de meia-vida, isso vai dar essa expressão. Então, agora, só substituindo aqui os valores, você vai ter 5.730 anos, dividido por ln de 2, que multiplica ln, e dentro do argumento do ln vai ter a atividade inicial, dividido pela atividade presente. Então, isso vai dar um valor de 998 anos. Bem, considerando o momento presente em que este vídeo está sendo gravado, no ano de 2020, a viagem de Cabral, que foi em 1500, ocorreu há 520 anos atrás. Portanto, como essa madeira tem 998 anos, ela é muito mais antiga do que a viagem de Cabral. Portanto, é improcedente a possibilidade desta madeira ser pertencente à nau Capitânia da esquadra de Cabral. E a 10ª questão, o enunciado é, letra A, calcule a energia em megaelectronvolts por núcleo liberada em cada um dos seguintes processos abaixo. Letra B, qual dos processos é mais rentável energeticamente? Explique sua resposta. Então, o primeiro processo é a reação do urânio 235 com o nêutron, né? A fissão do urânio, levando a estrôncio 94 e xenônio 139 e mais 3 nêutrons, e mais uma certa quantidade de energia envolvida nesse processo. E o outro processo é a fusão de 2 deutérios para levar ao hélio, com mais uma energia envolvida. E são dados aí as massas das partículas associadas nesses dois processos. Então, veja só, aqui a gente tem que fazer uma atividade de calcular a energia. A primeira coisa é calcular a variação de massa. Então, no primeiro processo, a variação de massa é a massa dos produtos menos a massa dos reagentes. Então, vai ser a massa do estrôncio 94 mais a massa do xenônio 139 mais 3 vezes a massa do nêutron. E no reagente você vai subtrair a massa de um nêutron e a massa do urânio 235. Então aqui vai cancelar 3 com menos 1, vai ficar 2 vezes a massa do nêutron. Então, substituindo aqui os números da massa do estrôncio, da massa do xenônio, 2 vezes a massa do nêutron, menos a massa do urânio. Então dá essa variação aqui de massa, menos 0,193370 unidades de massa atômica. Bom, substituindo aqui na expressão da energia, você tem uma energia de menos 180,12 megaelectronvolts.
Agora vamos calcular no segundo processo qual é a energia envolvida. No segundo processo, a variação de massa é a massa do hélio menos 2 vezes a massa do deutério. Então, aqui substituindo as massas de cada uma dessas espécies, vai dar uma variação de massa de menos 0,025594 unidades de massa atômica. E que a energia envolvida neste caso, quando a gente substituir aqui nessa expressão, vai dar menos 23,84 MeV. Então, se você fosse analisar só direto as energias envolvidas no processo, a energia liberada no primeiro processo, que é a fissão do urânio, liberaria muito mais energia do que numa fusão de dois deutérios. Porém, observe que a questão está pedindo para você calcular, na verdade, é a energia por núcleo, ou seja, por número de prótons e nêutrons envolvidos em cada uma das espécies nos reagentes dela. Então, no primeiro caso, você vai ter ΔE dividido pelo número de núcleos, vai ser essa energia liberada, e aqui observe que é 235 mais um nêutron, então são 236 núcleons, que vai lhe dar um valor de menos 0,76 MeV por núcleo. Enquanto que no segundo caso você vai ter aqui menos 23,84 dividido aqui por 2 mais 2 por 4 núcleos. Então vai dar uma energia de menos 5,96 MeV por núcleo. Então a gente observa que desse ponto de vista, né, quando você analisa qual foi a rentabilidade energética dos processos, o segundo processo, que é a fusão de dois átomos de deutério, vai levar a uma liberação muito maior de energia por núcleo do que a fissão do urânio.